Meus amigos, eu iniciei a minha caminhada pastoral em 1982. Logo no meu primeiro campo de trabalho, eu fui confrontado com uma situação que me marcou profundamente. Eu fiz amizade com um jovem já mais maduro, pessoa do tipo gente boa. Boas conversas, bons encontros, um amigo de verdade. Certa noite eu fui acordado com a notícia de que esse meu amigo, numa festa, sacou de uma pequena faca e matou outro jovem depois de uma discussão. A minha reação imediata foi: eu não acredito. Não pode ser. Como é que pode? Por quê? Eu creio que todos nós, de algum modo, na vida somos confrontados com situações inesperadas. A gente espera uma coisa das pessoas e a resposta deles é completamente diferente, a ponto de a gente decepcionar com as pessoas. Na semana passada, nós iniciamos essa série constatando que a Bíblia é a verdadeira história da humanidade. E ela nos mostra duas coisas principais. Em primeiro lugar, quem é Deus, e em segundo lugar, quem é o ser humano. Karl Barth foi um teólogo suíço que afirmou, em certa ocasião, se queremos conhecer as pessoas, nós precisamos segurar a Bíblia em uma das mãos e o jornal em outra mão. O que ele quer dizer? A Bíblia interpreta e nos ajuda a entender a vida e o mundo retratados no jornal de cada dia. E o jornal levanta perguntas e questionamentos que só a Bíblia consegue responder. Por isso, a Bíblia não é um livro de histórias irrelevantes do passado, mas um livro atual e contemporâneo. Se quisermos entender o que a Bíblia nos diz, é preciso viver de olhos abertos, pois através dela, Deus nos ajuda a entender as pessoas e o significado da vida. E se procuramos respostas para as perguntas da humanidade, nós precisamos estudar a Bíblia. Pensando nisso, que notícias encontramos nos jornais da última semana? Eu destaco 3. Daniel Alves, homem casado, esportista de sucesso, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. Desde então está preso. Cada vez que Daniel abre a boca, ele se complica mais. Poucos dias atrás, ele apresentou a sua 5ª versão dos fatos, onde ele diz que é ele, na verdade, quem foi estuprado pela menina. Pergunta: esse cara tem algum problema? Ou é o ser humano que é assim? Uma segunda notícia dos jornais dos últimos dias: Neymar. Nós o conhecemos e todos nós sabemos quem ele é, e a maioria, mesmo que o admire como jogador, não morre de amores por ele. Agora, mais uma vez, ele se vê diante de uma nova contusão e confusão. Vejam o que um ex-jogador da França diz, celebrando a lesão de Neymar. Ele diz o seguinte: eu estou feliz pelo PSG, time de Neymar, que Neymar esteja lesionado. Não consigo mais vê-lo. Acho ele insuportável em seus dribles, em sua atitude. Não quero vê-lo mais em campo. Isso me cansa. Amigos, esse sujeito tem algum problema? Ou é o ser humano que é assim? De Juazeiro do Norte,
aqui no nosso Brasil, ouvimos na última semana de que a presidente da Câmara Municipal, Yane Brenna, e o namorado Rickson Pinto foram achados mortos pela empregada doméstica da casa em que moravam. Feminicídio seguido de suicídio, segundo as investigações da polícia. Qual é o problema? A Rússia e a Ucrânia estão há 1 ano em guerra. Qual é o problema? O problema está nos personagens Putin e Zelensky, ou naquele casal de Juazeiro do Norte, ou esses fatos apontam para algum problema mais profundo da humanidade? Meus amigos, casos como estes que eu mencionei, e haveria muitos outros, não são casos pontuais, mas são os jornais revelando quem é o ser humano. Ou seja, confirmando o que a Bíblia diz sobre a condição humana. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Palavra da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Uma tentativa de interpretar e entender aquilo que os jornais dizem a respeito do ser humano. Você concorda com esta avaliação que a sabedoria da Bíblia faz sobre o ser humano? Na verdade, quando olhamos ao nosso redor, quando lemos os jornais, nós percebemos que estamos no meio de uma grande confusão. Como é que a gente chegou nessa situação? Eu tenho um amigo que gosta muito de ler e que tem um jeito muito peculiar e interessante de ler um livro, por exemplo. Ele começa lendo a primeira e a segunda páginas, talvez ainda a terceira ou a quarta, e depois ele vai ler as últimas páginas. E depois de ter lido o início do livro e o final dele, ele lê o restante. Você sabia que a Bíblia pode ser lida assim? Os primeiros 2 capítulos da Bíblia revelam quem é Deus. Apresentam o Criador do universo e mostram como era belo o mundo que Deus criou e como era perfeito o ser humano. Um mundo sem males e sem morte. As pessoas viviam perante a face, na presença de Deus, no mundo perfeito. Tudo era muito bom, de acordo com Gênesis 1 e 2, as primeiras páginas da Bíblia. As pessoas viviam conectadas com Deus, na dependência dele e em total obediência. Jardim do Éden significa lugar de alegria. Todo o universo era um jardim. Por isso não devemos pensar no Jardim do Éden como em um lugar geográfico, e sim como uma condição espiritual, como essa figura que está aí nos mostra. Assim era o ser humano, em total harmonia com o seu entorno e consigo mesmo e também com Deus. E quando nós olhamos as 2 últimas páginas da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, descobrimos como será o final da história. Parecido com o que foi no início. Vale a pena você ler. Mas quando olhamos para a realidade hoje, assistindo ou lendo jornais,
percebemos que o mundo é completamente diferente daquilo que era no início e daquilo que será no final. Descobrimos que não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo e que estamos separados de nosso bom final. E aí perguntamos, por que será? Um dos capítulos mais importantes, centrais de toda a Bíblia está em Gênesis capítulo 3. Ele explica por que o mundo ficou tão diferente de como era no início. Trata-se de um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia. Quando escutam a história de Gênesis 3, muitas pessoas dizem, aquela história da maçã que não era para comer. Ou acham que o problema ali relatado era o pecado do sexo. Errado. Trata-se simplesmente de uma parábola, de uma alegoria em linguagem poética e simbólica, explicando a origem do mal do mundo e por que as coisas não são mais do jeito que o Criador as fez. Uma história que nós precisamos conhecer. Deus vivia, segundo o relato, de forma visível e presencial entre as pessoas. Naquela história, as pessoas representadas por Adão e Eva, que são ali uma representação da humanidade toda, viam Deus e conversavam com Deus. Era um mundo sem crise, sem problemas, sem doença nem morte. Tudo era perfeito. Era uma relação de dependência e de obediência a Deus. Conta a história que Deus disse aos seres humanos: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, somente aquela uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderão comer. Se dela comerem, vão experimentar o bem e o mal e vão começar a morrer. Na história, vem uma serpente e semeia dúvidas no coração deles, dizendo: Deus está mentindo. Vocês não precisam continuar dependendo de Deus, mas podem ser independentes, podem estar no comando da sua própria vida e da sua própria história. Se comerem daquela fruta, ao contrário do que Deus disse, vocês vão se tornar iguais a Deus. A mulher comeu, ofereceu ao homem e este também comeu daquele fruto proibido. E quando o mal estava feito, eles perceberam que estavam nus e começaram a sentir vergonha. O homem culpou a mulher e Deus, e a mulher culpou a serpente. Qual é o sentido dessa história? Como eu disse, não é uma história irrelevante do passado, mas nós estamos diante de uma história com uma linguagem simbólica, representativa. Esse é o único lugar na Bíblia no qual fala de uma árvore como esta. Não era uma maçã e não tem nada a ver com sexo, como muitas vezes se acha. Aqui se fala de algo diferente, da condição humana. Foi o jeito que Deus achou, através de uma história, para mostrar por que o mundo está tão estragado, tão diferente de quando Ele o criou. Deus criou as pessoas com liberdade. A liberdade para escolher entre viver dependente de Deus ou independente dEle. Desde o início, as pessoas tinham a possibilidade de obedecer ou desafiar a Deus, submeter-se a Deus ou usufruir da sua presença ou buscar o próprio caminho. A escolha da autonomia. E foi o que os nossos primeiros pais, representados nessa história por Adão e Eva, escolheram. Decidiram seguir o conselho do mal e se colocar a si mesmos no comando. Autonomia. Mas essa não é apenas a história dos primeiros pais. Como eu disse, ela é uma história representativa da humanidade toda.
ela é a história de todos os homens e mulheres em todos os tempos. Adão e Eva somos todos nós, você e eu. Diante da escolha, se queremos viver na dependência de Deus ou seguir nossos próprios caminhos, nós optamos o tempo todo pela autonomia. É interessante a gente observar a etimologia da palavra autonomia, que é o que está em jogo aqui. Autonomia é formada por duas palavras: autos, que significa de si mesmo, e nomia, que significa lei. Quando o ser humano optou pela autonomia, ele está optando por escolher ser a verdade para si mesmo, ser a lei para si mesmo. Ao invés de viver na dependência de Deus, o ser humano escolheu a si mesmo como fonte da verdade e para determinar o que é certo e errado. Por isso nós vivemos hoje em tempos onde cada pessoa tem a sua verdade. Ao invés de andar com Deus, o ser humano decidiu andar por conta própria. Essa escolha custou um alto preço para a humanidade. Conheceram o bem e o mal, é verdade, mas se tornaram incapazes de resistir e vencer o mal. O mal infectou todos os acontecimentos da vida. A morte entrou na vida. Morreu a percepção de si mesmos e o relacionamento com os outros e com a natureza foi despedaçado, porque o relacionamento com Deus foi destruído quando o ser humano optou pela autonomia. A Bíblia chama isso de queda. Essas duas figuras que nós vemos aqui lado a lado mostram a situação do ser humano antes da queda, em perfeita harmonia com Deus e com o seu entorno e consigo mesmo, e aí o ser humano depois da queda, quando declarou autonomia, em desarmonia com Deus, em desarmonia consigo e em desarmonia com o seu entorno. Assim, ao invés de viver coram Deo, que é aquela expressão latina que significa na presença de Deus, as pessoas passaram a viver carpe diem, curto dia, curto momento, pensando apenas em si mesmos. Meus amigos, o que a gente faz com isso? No meio de tudo isso que eu acabei de falar com vocês, existe alguma boa notícia? Veja, essa mesma série nós estamos estudando com as crianças dos nossos kids, da nossa série do Pense Laranja. E lá nas crianças, ou na sala das crianças, essa história está tendo o título de A Bíblia é uma história de amor eterno. A Bíblia mostra, desde o começo, que Deus não desiste da sua criação e de sua criatura. Ele não desiste de você e não desiste de mim, em momento algum. Por isso, a Bíblia dá nomes para Deus. Nós vimos que lá no começo Deus é chamado de Elohim, no hebraico, que traduzido significa Deus Criador. E Deus é chamado também de Javé, que significa Deus Salvador. A boa notícia é que mesmo que a gente se desconectou do Criador, mesmo que a gente declarou autonomia em relação ao Criador, ele continua sendo Deus Criador e continua sendo Deus Salvador. Por isso a história de Gênesis 3 não é um mito ou um conto da carrochinha como muitos pensam. Ela conta porque o mundo não é mais como era no início. A nossa decisão pela autonomia transformou o mundo naquilo que ele é hoje e desconectou as pessoas do Criador. Mas é muito interessante como Gênesis 3 termina. Um cordeiro precisa morrer para que Adão e Eva, que se viram nus e desprotegidos, com vergonha e culpa, pudessem viver.
e a sua nudez e sua culpa foi coberta. Isto não lembra você de alguém? Isso não lembra você daquele que muitos anos mais tarde, Jesus, morreu numa cruz e a respeito dele se dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma história de amor eterno, em seu e em meu benefício. Vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos pela tua graça. Nós agradecemos pela tua história de amor. Nós agradecemos que o Senhor não desistiu da criação e da criatura, mas que o Senhor está fazendo novas todas as coisas e que nós continuamos sendo seres em obras. O que nós pedimos que o Senhor possa nos conduzir pela sua palavra e pelo seu Espírito de volta àquele estado original no qual o Senhor nos criou. O Senhor trabalha em nossa vida e permita que a gente deixe o Senhor trabalhar e agir em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. Quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Quando se sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser um caminho que quer ensinar a viver o futuro? É uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser um caminho que quer ensinar a viver o futuro?